Foram 12 os discípulos de Yeshua. Foram 12. Cada um teve sua atividade, cada um teve sua proeminência, mas nenhum deles teve tamanha repercussão como Judas. Ou o nome dele também, Yehudá. O nome mais correto não é Judas, é Yehudá. Nenhum teve tanta repercussão. Nenhum. Ele é o recordista. De acordo com a fé, este discípulo, esse apóstolo, esse seguidor, deveria ser o discípulo mais amado. Porque sua atitude, a atitude dele, sem a atitude dele não haveria a morte, sem a atitude dele não haveria o sacrifício, sem a atitude dele não haveria os cumprimentos de profecias da fé. E o sobrenome dele é o que chama mais atenção. O sobrenome dele é o que veremos neste vídeo, é o que entenderemos nesse vídeo. Eu vou revelar para vocês nesse vídeo um dos maiores erros de tradução da história da fé. A versão que nos foi apresentada, já falei isso aqui 200 vezes nesse canal, vai ter cuidado com a versão que nos é apresentada, sobre o sobrenome de Yehudá, Judas, foi essa, a versão que chegou para nós foi essa. O nome Iscariotes, provavelmente surgiu da palavra latina sicarius, que quer dizer assassino, indicando que o tal Judas Iscariotes, olha o nome, Iscariotes, fazia parte do mais radical grupo judeu, os sicários. Essa foi a versão que nos foi apresentada e é nisso que a maioria das pessoas acredita. Na verdade, o primeiro ponto aqui é: sicário é um termo aplicado, preste atenção, nas décadas posteriores à destruição de Jerusalém, em 70. Foi destruído em 70. Essa ideia de sicário foi colocado mais adiante ainda. Foi colocado para definir um grupo que tentou expulsar os romanos e os seus simpatizantes da Judéia. Como então Judas seria chamado Iscariotes, com o significado de sicários, se os sicários se organizaram após o ano 70? Ou seja, esse termo apareceu, entre aspas, no mínimo 40 anos após o evento com Judas. Então como é que Judas teria o nome de Judas Iscariotes se o nome Iscariotes apareceu mais de 40 anos depois dele? Como seria possível isso? Bem, vamos começar a investigar acuradamente isso aqui. Todos hoje sabem, já sabem que os judeus do primeiro século não eram familiarizados, não eram íntimos, não podia mesmo ser, do idioma grego, da língua grega. Eu até fiz um vídeo aqui específico. O vídeo tem questão do idioma grego e sua importância escritural. Assista esse vídeo que eu vou na ferida dessa ideia do grego. Então o próprio historiador, por exemplo, Flávio Josefo, o nome dele não é esse, mas foi o nome que foi colocado. O próprio historiador Flávio Josefo, no livro História dos Hebreus, registra isso. Os hebreus, os judeus, na verdade, os judeus, tinham essa dificuldade com o grego. Então há de se esperar essa dificuldade transmitida na Escritura.
Mas vamos com calma, vamos lá. E os nossos tradutores, o problema está também aí, os nossos tradutores passaram por muitas dificuldades devido não compreenderem bem o texto hebraico. Então, se você tinha dificuldade inicialmente com o grego, e os nossos tinham dificuldades com o hebraico. Então surgiu uma confusão de palavras neste caso aí. E nós estamos dentro dessa confusão há séculos. Então essa aqui é um vídeo histórico, divisor de águas. A tradução na época era feita como se podia. E todo mundo sabe disso. De acordo com as ferramentas limitadas que tinha na época. Então existe um erro grotesco no nome de Judas Iscariotes. Eu vou pronunciar de novo para você ouvir bem o que é que você mesmo fala. Olha, Judas Iscariotes. Iscariotes. É assim que nós pronunciamos. Judas Iscariotes. E chegou para nós assim. É engraçado isso aqui. Vocês vão se surpreender com o que está escrito de fato. Então há um erro grotesco no nome de Judas Iscariotes que comumente conhecemos em nossas traduções bíblicas atuais. Iscariotes não é o seu sobrenome. E nem é essa a palavra. Nem é essa. Nem sequer a palavra lá é Iscariotes. Nem é isso. Como naturalmente se imagina, devido como foi colocado em quase todas as traduções, e até nos textos gregos está assim, Iscariotes. De onde vem então o termo Iscariotes? Vamos começar assim, dessa forma. Um dos poucos sítios bíblicos importantes, ainda não estudados, onde, de acordo com a Bíblia, a Arca da Aliança foi mantida por 2 décadas. Esse sítio, que não foi estudado, foi planejado o seu estudo, a sua escavação pela primeira vez, aqui ó, em 2021. Nessa data próxima aqui, 2021. Esta cidade que vamos ver, que tem a ver com Judas, é mencionada mais de 12 vezes na Bíblia como uma cidade situada perto de Jerusalém, durante o período dos juízes e durante o período do rei David. É David mesmo a pronúncia. Ou seja, a Idade do Ferro, em termos arqueológicos. De acordo com Josué, aí vamos chegar na cidade que tem a ver com Judas e tem a ver com a Arca da Aliança. De acordo com Josué, no capítulo 18, versículo 21 a 28, essa cidade pertencia à tribo de Benjamim. Eu vou citar as cidades que estão lá e você tente descobrir que cidade é essa pela pronúncia. Ó, Judas Iscariote. Judas Iscariote. Agora eu vou citar o nome das cidades. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, foram Jericó, Bet-Hogla e Emek-Ketzitz. Ok. Bet-Haaravá, Semarim e Betel. Avim, Pará e Ofrá. Kefar Amonai, Ofni e Gevá, 12 cidades e suas aldeias. Tem mais. Givon, Ramá e Beerote. Mitzpé, Kefirá e Motsá. Grekem, Irpeel e Taralá. Selá, Elefe e Yevusi, que é Jerusalém. Agora vem Givat e Kiriat. O que você acha? 14 cidades e as suas aldeias. E aí, já sabe que cidade é essa? Pois é. De onde vem a palavra Iscariotes? Pois é, a palavra Iscariotes é o nome de uma cidade. De uma dessas cidades. Qual é? Kiriat. Como assim Kiriat? Você não percebeu. Porque a palavra está aglutinada. E eu vou te explicar.
Bom, Samuel disse que a Arca da Aliança ficou armazenada em Kiriat Jearim, se você vai lembrar disso, por 20 anos, depois de ter sido devolvida aos israelitas pelos filisteus. Eles ganharam uma guerra e levaram a Arca da Aliança para a terra deles. Depois essa arca foi devolvida e ficou em Kiriat Jearim, ou Kiriat Jearim. A arca foi armazenada na casa de Avinadav, na colina, e cuidada pelo sacerdote Elazar, antes que o rei David a transportasse para sua capital, em Jerusalém. Então, qual é a ligação entre uma coisa e outra? A palavra Iscariotes se formou com a junção de duas palavras hebraicas. Nós pronunciamos como sendo uma palavra só, Iscariotes. Na verdade, ela é formada por duas palavras hebraicas. Ish, que significa homem, e Keriote, ou Kiriat, que é o nome de uma cidade que nós acabamos de ver em Josué, mencionado em Josué 18, 21 a 28. Jeremias 26, 20 diz que Kiriat também é uma aldeia no distrito sul de Judá. Josué 15, 20 a 25 também diz isso. Segundo Jeremias 48, 24, é uma cidade de Moabe. Kiriat é uma cidade de Moabe. Sendo assim, o correto seria Yehudá, que é Judas, tá? Yehudá, homem de Kiriote. Seria isso a tradução. Mas foi traduzido Iscariotes. E na verdade é Judas Iscariote, ou Judas Iscariote. Uma confusão histórica. Não é Iscariote, é Iscariote. Judas Iscariote, não. Judas Iscariote, sim. Incrível, né? Incrível a distância de uma tradução e o que causa. Como no primeiro século, vamos chamar assim, depois da destruição de Jerusalém, esse grupo de sicários se organizaram. A pessoa que escreveu depois, obviamente essa pessoa escreveu depois da destruição. Bom, aí vocês vão resolver esse problema. Eu não vou resolver esse problema aqui. Mas, segundo vários historiadores do primeiro século, essa história foi escrita muito tempo depois, quando já existia o grupo chamado sicários, que eram verdadeiros assassinos. Já existia o grupo sicários. Então essa confusão com o grego e com o hebraico resultou na palavra sicários, que no caso aí de Judas, Iscariotes. E na verdade o termo hebraico é Iscariote, homem da cidade de Keriote. Agora calma. Existem algumas traduções bíblicas baseadas no texto hebraico de Mateus, que fazem essa correção. Você sabia que existem traduções que fazem essa correção? Ninguém fala disso, mas tem. Uma delas foi traduzida por Jean de Tillet. Não sei se a pronúncia dele é essa aí. O nome do cara lá, Jean de Tillet. Acho que é isso. Em 1553, em espanhol. O texto lá diz: Shimon el Mercador e Yehudá de Keriote. Não diz Yehudá Iscariotes, Yehudá de Keriote, quien lo entregó a la muerte. Espanhol. Não sei se a pronúncia é essa aí não. Quem souber espanhol pode me corrigir aí nos comentários que eu vou agradecer. O livro é de Tillet, Mateus 10, 4.
Di, eu sei que é di, porque o grego também tem esse di, tá? A Bíblia Hebraica Ortodoxa Judaica diz Shimon de Zelot en Yehudá from Keriot. Essas duas versões não diz Iscariotes, diz de Keriot, da cidade de Keriot. Direto do hebraico, o texto é Ve'et Yehudá ish Keriot. Em nenhum lugar em hebraico diz Iscariotes. Não existe esse termo Iscariotes nas versões bíblicas, porque não existia esse grupo. Então não temos que falar Judas Iscariotes, porque não é sobrenome e nem existia tal grupo, pelo menos não de tal importância para ser colocado como sobrenome. A mãe de família não colocaria, seu nome será, imagine uma hebreia, uma judia falando, seu nome será, ou um judeu falando, Judas do grupo daqueles assassinos. Extremamente esquisito. Judas, vamos colocar o nome dele, Judas Iscariotes. Aí alguém perguntaria, por que Iscariotes? Ah, não sei. Se não existia o nome. Ah, por que Iscariotes? Não, porque é um grupo que vai surgir daqui a 40 anos. Mas, adivinhação? Não tem Iscariotes. É Iscariote. Ah, tá bom. Compreende-se as dificuldades, sim, se compreende as dificuldades com o difícil acesso ao conhecimento da época. Tá, tudo bem. Agora, os tradutores tinham menos ferramentas para esse trabalho? Sim. Mas a pergunta é por que os tradutores modernos, contemporâneos, tendo mais fácil acesso ao conhecimento, tendo mais fácil acesso às ferramentas que temos hoje, acesso ao texto original dos manuscritos já compilados, por que eles continuam a reproduzir estes erros nas Bíblias que nos entregam para ler? Temos tanto acesso à informação, informática, tanta coisa, e por que continua o erro, Iscariotes? Uma pulga, tirei, tem uma pulga atrás da orelha com esse negócio. Por que continuar com os erros? Aí vem outra pergunta pior. Baseado nisso, quantos erros mais eles estão reproduzindo para nós? Porque esse é um erro que não tem a ver com a eternidade nem nada, mas espera aí. E se tiver erros que tem a ver com a eternidade? Você já pensou nisso? Erros mais graves do que estes? Bom, são traduções populares que caem no gosto do povo, mas, infelizmente, as problemáticas de seu texto base e as ideologias controversas usadas pelos compiladores de seus textos originais ainda são desconhecidos da grande maioria dos crentes, crentes que eu falo, dos que creem. Quantos erros mais tem desse? Esse não é grave, não é grave não. Tanto faz Judas Iscariotes como Judas Iscariote, não mudou em nada. Ele continua sendo Judas. Agora, com base nisso, será que não tem outros erros que realmente são graves? O que você acha? Coloca nos comentários. Bom, esse foi o vídeo que quis trazer para vocês, uma curiosidade. Eu acho grave partindo do pressuposto de que tem outros, ok? Mas eu vou ficando por aqui. Forte abraço para você, muito obrigado pela sua compreensão, pela sua paciência, pela sua visualização. Eu vou deixar um vídeo que está aqui, ó, fixo. O batismo bíblico no Antigo Testamento. Assista, sabe por quê? Porque tem a ver com traduções. Temos problemas graves de traduções, sim. Eu posso falar porque eu vejo o texto em hebraico e vejo o texto em grego. Então eu posso falar, tá? Mas eu vou ficando por aqui. Eu vou ali fazer outros vídeos, talvez de tradução, talvez não. E vou te encontrar nesses outros vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Não se esqueça de deixar o like, que é muito importante para mim, para o canal e para você que continuará aprendendo juntos.
Vou ali e volto. Shalom.